Mal de você. Ai, caramba, falaram mal de mim. Você tinha que ouvir aqui nossos comentários sobre você. Eita ferro. Foi só nossa. Onde vão ser disponibilizadas essas gravações? Ah, tá. Vou mostrar para vocês já. Vamos na equipe, a equipe do Palestras, tá? Vocês estão vendo aí? Tá vendo aqui, ó? 23, 11 de março. Deixa eu ver se aqui está a nossa reunião. Vamos em arquivo. Ó, recording. Tá vendo, ó? Aqui já tá. Opa, não foi salvo ainda? Deixa eu ver. Às vezes demora um pouco para salvar, mas fica salvo. Fica salvo aqui, né? Então, aqui 11 de março vai entrar no arquivo. Aqui em 11 de março no arquivo também, eu vou colocar esse material que eu posso botar até agora já, para não esquecer, tá? Deixa eu botar aqui, tá na área de trabalho. A potenciação que a gente já fez. Então, vai estar aqui o PowerPoint de tudo que a gente fez com as anotações, tá? Tá aqui, ó. Todo riscado para o estudo de vocês. E agora, então, a gente vai entrar na radiciação. E eu vou fechar a câmera para não sobrecarregar o sistema. Tudo bem, então? A radiciação nada mais é que a potenciação, só que com expoente fracionário, tá? Então, a coisa mais importante é que ela é a operação inversa, né, da potenciação. Então, quando você fala que raiz enésima de B é igual a A, é porque A elevado a N é igual a B. Nós vamos considerar, então, agora sempre o B positivo e o A positivo, para não ter problema que com o expoente, se o expoente for ímpar, né? Se o expoente for ímpar, a base pode ser negativa, tá certo? E o sinal vai para fora. Então, antes de falar disso aqui, eu quero mostrar essa notação importante. Aliás, ela devia estar, na verdade, aqui. Pronto. Oi, quer falar? Pode falar. Ok. Essa notação é importante. Raiz enésima de A elevado a M, raiz enésima de A elevado a M se transforma em fração onde o expoente que está perto da base, ele fica no numerador e o radical no denominador, tá? Então, essa notação, ela é muito importante. E é uma notação que a gente vai usar direto. O índice da raiz vai ser sempre o denominador da fração do expoente, né? Exatamente, o índice é a fração, exatamente. Então, quando vocês chegarem no cálculo 2, que forem fazer integrais de índice fracionário, vocês já sabem, tem que colocar dessa maneira para poder fazer a aplicação da integral. Ok? As propriedades da radiciação, se você transformar ela com expoente, né? A elevado a M sobre N. Ora, se você multiplica por P em cima e embaixo, isso daqui vai ficar A elevado a MP sobre NP, e aí é raiz NP de A elevado a MP. Então, essa é a primeira propriedade. Essa aqui da base, tá vendo? Ó? Se você escreve AB raiz enésima, você pode escrever como AB elevado a 1 sobre N, e vai ser exatamente igual a essa propriedade que a gente fez da potenciação, ó.
distribuir os expoentes. Ou seja, você pode fazer isso para a multiplicação. Deixa eu tirar isso aqui do lugar, que eu acho que está atrapalhando. E pode fazer para a divisão. Nunca para a soma e nem para a subtração, por causa do produto notável, tá? Então, isso vale para a divisão e vale para a multiplicação. Ó, quando você tem raiz enésima de A elevado a M, é como se você escrevesse assim, ó. A elevado a 1 sobre N vezes M. Isso daqui é A elevado a M sobre N, que volta a ficar raiz enésima de A elevado a M. E aqui também, ó. Aqui seria A elevado a 1 sobre M vezes 1 sobre N. Tá vendo? Você multiplica os radicais, os expoentes aqui. Então, isso aqui é elevado a 1 sobre M vezes N. Tá? Então, veja que a potenciação nada mais é a radiciação nada mais é que a potenciação com o expoente fracionário. Por isso, essa propriedade que é a mais importante. Se você entender isso, nós só vamos repetir o que a gente já fez na aula anterior. Então, por exemplo, quando você faz raiz 15 de 3 elevado a 30, põe naquela nomenclatura. Isso é 3 elevado a 30 sobre 15. Ou seja, 30 dividido por 15 é 2, é 3 ao quadrado, que dá 9. Tá vendo? Aqui, ó, raiz quadrada de 2. Então, 2 elevado a meio, vezes raiz quadrada de 3, 3 elevado a meio. As bases são diferentes, mas os expoentes são iguais. Então, isso é 2 vezes 3 elevado a meio, que é raiz de 6. Isso vale para o produto e para a divisão. Ó, tá vendo? Ó? 10 elevado a 1/3 dividido por 5 elevado a 1/3. Ah, mesmo expoente? Isso é 10 dividido por 5 elevado a 1/3. Isso é 2 elevado a 1/3. Veja se está claro. Então, assim, se tem dificuldade com a radiciação, transforma em expoente fracionário e aplica as propriedades de potenciação que vocês já conhecem. Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui seria P elevado a 1/4 elevado a meio. Ah, então isso é P elevado a 2/4. Simplifica 2/4, P elevado a meio. Aqui é a mesma coisa, ó. Esse aqui, ó. 2 elevado a 1/3 elevado ao quadrado. Então, é Doutor, os 2. coelhos que está fora, ele entra para dentro, né? Então, ele entra para dentro porque é por causa do parênteses, né? Tá vendo? É por causa do parênteses. Então, o 2 elevado a 1/3 elevado a 1/6 é 2 elevado a 1/6, que é raiz sexta de 2. Então, são essas propriedades que a gente vai começar a aplicar. Tá? Agora aqui. Ô, Pro, Oi, pode falar. desculpa, esse daí que você falou que ele só se ele só entrou por causa do parênteses, se ele tem como ele ficar fora dos parênteses ou isso não existe? Sem parênteses aqui, eu acho que não tem como, né? Porque é raiz, né? Ele vai ter o parênteses. Então, Júlia, tá vendo que desta maneira eu escrevo assim, né? Vê se você enxerga. Sim. Aí você faz a multiplicação, porque lá na potenciação, se tiver parênteses, é multiplicação. Mas eu acho que você... o que você pode ter é assim, ó. P elevado a 1/4. Ah, não, mas aí tem que ter parênteses. Júlia, não faz sentido sem parênteses. Porque outra maneira de... seria assim, tá vendo? Mas aí tem que ter um parênteses, por exemplo, no expoente. Beleza, obrigada. Não tem como não ter. Né? Porque a potência é fracionária, né? Não é que nem a potenciação que só tem um número. Tem uma fração.
Bom, resolvendo. Resolver, aqui eu vou ter que fazer a raiz primeiro. Então, ó, eu vou ter que fatorar. Lembram o que é fatoração? Fatorar. Eu vou pegar um número de dentro, o 27, e vou dividir pelo menor número que eu imagino. Como ele não é um número par, eu vou ter... É isso. Eu vou tentar pelo 3. Então, não é par, não dá para dividir por 2, eu vou dividir por 3. Aí, 27 por 3 dá 9, que dá por 3 de novo, que dá 3, que dá por 3 de novo, que dá 1. Então, eu descubro que 27 é 3 elevado a 1, 2, 3 ao cubo. E o 64? O 64, lembra que eu vou sempre dividir pelo menor. Ah, 64 é par? É, então tem que ser por 2, que dá 32. E aí eu vou continuando. Dá por 2? Dá. E dá 16. Dá por 2? Dá. Então dá 8. Dá por 2? Dá. Então dá 4. Dá por 2? Dá. Então dá 2. Dá por 2? Dá. Então dá 1. Então, 2 elevado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fatorei, eu vou substituir. Então, vai ficar 2 raiz cúbica de 3 ao cubo, menos 3 raiz sexta de 2 à sexta. O que nós vamos fazer aqui é transformar isso em fração, para entender, porque não é chegar e cortar. Não, isso vai ficar 2 vezes 3 elevado a 3 sobre 3. Tá vendo? Menos 3 vezes 2 elevado a 6 sobre 6. Agora faz sentido a gente dizer que cortou, né? Porque 3 sobre 3 é 1. 2 elevado a vezes 3 elevado a 1, menos 3 vezes 2 elevado a 1. 2 vezes 3, 6, menos 6, que deu 0. Veja se está claro esse exercício. Muito. Ótimo. Não se preocupe em copiar, que vai ficar salvo lá, tá? Vamos lá? Expoente ímpar, então eu posso deixar o sinal de menos aqui dentro. Já sabe que isso vai dar um menos. Você vai pegar o 0,001 e vai escrever em forma de fração. Isso daqui é 1 sobre... Aí você vai contar o número de casas decimais. O número de casas decimais, 1, 2, 3. Então, isso aqui é 10 ao cubo. Vê se está claro isso. Sim, professora. Tá? Então, vamos lá. Vou dar 10 segundos para vocês terminarem. Ok. Então, agora, como eu sei que eu posso separar, eu vou fazer raiz cúbica de 1, raiz cúbica de 10 ao cubo, tá? O 1, como eu sei que 1 é 1 vezes 1 vezes 1, eu posso botar 1 ao cubo ou simplesmente dizer que raiz cúbica de 1 é 1. Aqui é 10 elevado a 3 sobre 3. Então, é menos 1 sobre 10 elevado a 1, menos 1/10. E se quiser voltar para a forma decimal, é 0 menos 0,1. Veja se está claro. Alguma dúvida, gente? É tudo certo, professora. Beleza. Vamos tentar fazer esse?
Vamos lá. Então, vocês vão fatorar primeiro. Vou dar 1 minuto para vocês fatorarem. Eu fico com uma dúvida no anterior. Pode falar. Eu também. Por exemplo, 10 elevado a menos 3 é como se fosse 1 sobre 1 milésimo, né? 1 sobre Então, 10 não poderia- a terceira. Aham. Expoente negativo. Aham. Então, já que eu sei que ali é menos 0,1 milésimo, não poderia colocar 10 elevado a menos 3 expoente e depois colocar expoente menos 3 sobre 3, como se fosse raiz quadrada? Expoente menos É, 3. igual a senhora ensinou. Por exemplo, Não 10 entendi. elevado a menos 3, 10 Ah. elevado a menos 3, não seria o número que está na raiz? Não, na raiz não. Só se fosse fração. Professora, como Quando- você cortou a raiz cúbica? Aqui, daqui para cá? Isso. Não, eu não cortei. Eu escrevi 10 elevado a 3 sobre 3. Então, eu coloquei assim, minha resposta foi isso, mas na realidade foi 10 menos 3 sobre 3. Eu entendi que eu poderia fazer assim. Assim? Isso. Mas e o menos na frente? Aí poderia colocar menos 10? Isso. Aí sim. Poderia, né? Menos Isso. 10 elevado a menos 1. Aí perfeito. Tá perfeito. Aí É poderia. Aham, pode. Ah, tá. Entendeu? Aqui, ó, eu não cortei a raiz. Não é o Ricardo, é outro menino que perguntou. Eu não cortei a raiz, transformei e simplifiquei essa fração. Uhum. Vê se tá claro. Sim, tá claro. Ok? Então vamos lá, 432 fatorando. Então vamos lá. É número par, eu divido por 2. Então 4 por 2, 2. 32 por 2, 16. Continua sendo par, divido por 2. 1. 16 vezes 2, dividido por 2, 108. Continua sendo par, divido por 2. Então, agora deu 5, 10 dividido por 2, 5, 54. Continua sendo par, divido por 2. Agora deu 5 dividido por 2, 2. 14 por 2, 7. Tá vendo? Não dá mais por 2. Então, agora eu vou por 3. 3. Aqui deu 9. 3. Deu 3. 3 deu 1. Então, esse número ficou 2 elevado à quarta vezes 3 ao cubo. Vê se está claro para vocês. Tudo bem? Gente, me abandonaram já? Deu certo, professora. Não, professora, tá tudo Estamos bem. aqui. Tá bom. Então, aqui eu transformo o 432 por 2 à quarta vezes 3 ao cubo. E tá vendo que eu quero simplificar com esse 3. Então, eu volto na propriedade da potenciação e vou transformar o 4 como 2 a 3 mais 1. Vê se eu fiz alguma besteira, vê se todo mundo entendeu o que eu fiz. Por que eu quero Ô, fazer isso? professora, por que 3 mais 1? Porque eu quero melhorar a aparência disso. Mas 4 não é 3 mais 1? Correto. Posso fazer isso. Correto? Correto. Então, isso aqui é 2 ao cubo, vezes 2 elevado a 1, vezes 3 ao cubo, certo? Uhum. Entendi. Agora Pode prosseguir, professora. Agora eu vou separar em 3, olha só, hein? Vai ficar bonito, hein? Vou separar em 3. Eu posso porque é multiplicação.
Multiplicação eu posso, divisão eu posso. Não posso em soma, não posso em subtração. Terceira. Tá vendo? Separei em 3. Agora eu vou simplificar. O que vocês falam que é cortar, não é isso? 2 elevado a 3 sobre 3, raiz cúbica de 2 e 3 elevado a 3 sobre 3. Certo? Certo, professora. 2 elevado a 1, vou passar o 3 elevado a 1 para frente, raiz cúbica de 2. Olha que lindo, 2 vezes 3, 6, 6 raiz cúbica de 2. E está simplificado. Vê se confere com o que vocês fizeram. Tá Sim, eu claro? consegui chegar no mesmo resultado também. Perfeito. Ótimo, Thiago. Você tá demais, hein? Vamos lá? Esse aqui agora, você vai ter que transformar cada parêntese desse em produto, colocando em evidência, né? Ó, lembrando que eu posso escrever assim, 4x mais 8, o termo comum é o 4, aí então eu divido 4x por 4, divido 8 por 2. Você vai fazer isso com esse, com esse, com esse. Depois transformar em produto. Vamos lá? 1 minuto para vocês fazerem. Professora, na passada, não era para ter saído um 2 elevado a 1 sobre 3? Ah, não. Mas aí fica feio, né, Robert? Por isso que eu volto, deixo Só se dá para simplificar e que eu ponho na fração. Senão, deixa mais bonitinho assim. Beleza. Vamos lá, trabalhando nesse. Estou vendo, estou tudo claro. Vamos lá, então. Vou colocar em evidência dentro do parêntese, sempre dividindo pelo termo em comum. Então, vai ficar assim, 2 raiz quadrada de 4, que multiplica x mais 2, né? Porque se distribuir dá 4x mais 8, né? Menos. Aqui o termo em comum é 9. Então, 9x dividido por 9 dá x, e 18 dividido por 9 dá 2. Mais 4. O termo em comum aqui é 16. 16x dividido por 16 dá x, e 32 dividido por 16 dá 2. Confere? Confere. Sim. Agora eu vou transformar em produto aqui, ó. 2 raiz de 4, raiz de x mais 2. Sempre que for produto, pode. Sempre que for divisão, pode. Raiz de 9 vezes raiz de x mais 2. Como é produto, pode. Então, se fosse soma, não podia. Como é produto, pode. 4 raiz de 16, raiz de x mais 2. Vamos ver. Aqui eu acho que nem precisa fatorar, né? Raiz de 4 dá quanto? 2. Perfeito. Raiz de 9. 3. Isso. Aqui, então. E raiz de 16? 4. Pronto. Aí eu vou fazer essa conta porque tem duas multiplicações aqui. 2 vezes 2, 4. Então ficou
4 raiz de x mais 2, menos 3 raiz de x mais 2, mais 4 vezes 4, 16, raiz de x mais 2. Você não vai ficar impressionado porque é raiz de x mais 2. Não gostou de raiz de x mais 2? Chama a raiz de x mais 2 de florzinha. Então, 4 florzinhas, menos 3 florzinhas, dá uma florzinha, mais 16 florzinhas. Quantas florzinhas nós temos? 17. 17 florzinhas. Vê se confere com o que vocês fizeram. Tá claro, gente? Professor, eu não vi como que... A primeira coisa que você fez, lá do começo, 4x, que era para ser mais 8, virou x mais 2. Como que isso aconteceu? Isso se chama, Robert, colocar em evidência. Você pega o termo que está em comum nos dois, que é o... Ó, aqui é 4 vezes x, e aqui é 4 vezes 2. Tá vendo que o 4 está nos dois? Uhum. Aí eu ponho ele em evidência e pego cada termo e divido por 4. 4x dividido por 4 deu x. 4 vezes 2 dividido por 4 deu 2. Vê se você entendeu. Perfeito. Eu fiz a mesma coisa com 9x mais 18. Uhum. 18 é 9 vezes 2. 16x mais 32. 32 é 16 vezes 2. Uhum. Entendeu? Tá? Sim. Isso se chama colocar em evidência. Você vai ter uma aula só disso no Amém. curso de reforço. Tá? Uhum. Obrigado. Beleza? Então vamos para o próximo. Ah, é potenciação, gente. 10 segundos. Esse aqui eu não vou dar 1 minuto porque é muito fácil. Vai transformar em fração cada um deles e depois vai dividir, tá? Ou seja, vai subtrair os expoentes. 10 segundos. Vamos lá, então. Como é que eu escrevo em fração o potência a raiz quadrada de A ao cubo? Vai ficar como? A elevado a 3 sobre 2. Perfeito. Continuo dividindo. E o segundo, raiz quinta de A ao quadrado. 2/5. Perfeito. Agora, a divisão de potência de mesma base conserva a base. Expoente, vai ter que achar o mínimo aí, né? Exatamente. Então, eu vou ter que fazer essa conta, ó, 3/2 menos 2/5. O mínimo múltiplo comum, o cara do produto lá, ó, dá para fazer multiplicação Nilson. Nilson, é você mesmo, dá para fazer a multiplicação em cruz. Mínimo múltiplo comum em 2 e 5 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 3, 15. Menos 10 dividido por 5, 2. Vezes 2, 4. Sempre vai dar certo, viu, Nilson? 15 menos 4 deu 11 décimos. Então, ficou A elevado a 11 décimos. Vai deixar assim? Não, né, gente? Nós vamos colocar em radical. Raiz décima de A elevado a 11. E 11 eu posso ainda escrever como 10 mais 1. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, isso daqui vai ficar A elevado a 10 vezes A elevado a 1. Aí eu vou separar. Raiz décima de A elevado a 10
vezes raiz décima de A. A elevado a 10 sobre 10 vezes raiz décima de A. A raiz décima de A. Veja que aqui, como que vocês fazem? Vocês fazem 10, corta com 10 aqui direto. Se vocês souberem que o que você está fazendo cortar aqui é isso aqui, não tem problema vocês passarem daqui para cá direto, viu, gente? Não tem problema, só que precisa saber e ter consciência do que você está fazendo. Então, sabendo que raiz décima de A décima da A, não precisa fazer essa passagem. Veja se está claro. Me deixaram sozinha. Tá claro, professor. Beleza. Vamos para o próximo. Olha lá. Transformando em expoente, aí não tem mistério. 10 segundos. Vamos lá, então. Então, vamos transformar em fração, né? Então, A à sexta vezes B elevado a 1/3, que é essa de dentro. Aí, eu vou botar parênteses de novo, elevado a 1/2. Certo? Então, vou multiplicar agora 1/6 vezes 1/2. A à sexta vezes B elevado a 1/6. Agora eu vou distribuir os expoentes. A à sexta elevado a 1/6 e B elevado a 1/6. A sexta vezes 1/6 vai ser A elevado a 6 sobre 6 vezes B elevado a 1/6. Aqui vai ficar A elevado a 1 vezes B elevado a 1/6. Pronto, agora eu só arrumo em radical esse aqui. Então, ficou A raiz sexta de B. Veja se confere. Fica bem bonitinho, né? Alguma dúvida até aí? Não? Professor, ainda no comecinho ali, eu ainda me atrapalho com essa questão aí do... Por exemplo, tem exercícios que quando você tem lá o raiz quadrada de alguma coisa, seria, por exemplo, internamente lá, o 3 sobre o 2, porque era raiz quadrada. Nesse caso, não, virou 1/3. Aí eu fiquei meio viajando. Não. Peraí. Eu não entendi, Jorge, qual é a sua dúvida? Não, aqui, ó. Por exemplo, peraí, tá lá, raiz quadrada de 3, da raiz quadrada de 3. Vamos pensar, peraí. Eu vou pegar esse aqui, vou pegar outra cor, peraí. Não, vou pegar essa cor aqui, ó. Que me deu isso aqui vai ser o meu, vamos colocar aqui como o que está aqui dentro, tá? Certo. Então, eu estou com a raiz quadrada dessa coisa que está aqui dentro. Ok. Então, vai ficar essa coisa elevado a quanto?
elevado a 6. Não. Raiz quadrada. Quando é raiz Raiz quadrada, quadrada não é por ele mesmo? não, aqui é 2, ó. Quando a gente não Ah, tá. escreve. Raiz quadrada é 2, certo. E Desculpa. aqui é 1. Certo. Então aqui é elevado a meio. Vê se está tudo bem. Entendi. Agora, o que está dentro que eu não escrevi, é isso aqui, ó. Ah, certo. Entendeu agora? Vê se você... Agora eu entendi. Beleza? Beleza, professora. Eu Valeu. fiquei com uma dúvida aqui, eu queria Ah. compartilhar minha ignorância aí com vocês aí. Pode falar, Ricardo. Bom, a minha resposta daria, né, A sobre a raiz quadrada de A sobre a raiz cúbica, né, de B. Porque a sexta sobre terceira Não ficaria... é sobre, seria vezes. Muda a Seria palavra vezes, sobre por isso. vezes. Por Fala. vezes, isso. Aí eu faria o quê? 6 menos 3 ficaria A terceira e B. Aí depois a raiz quadrada seria o 2, aí ficaria A, raiz quadrada de A, raiz quadrada de B. Estaria errado, né? Mas espera aí, você falou 2 vezes raiz quadrada. Você tirou a raiz sexta aqui dentro, ó? Raiz Tirei. terceira aqui dentro? Aí ficaria o A ao cubo, né? E aí depois eu tiraria de novo pela quadrada. Peraí. Então você fez raiz cúbica de A sexta, raiz cúbica de B, é isso? Isso, mantive o B, aí o A passou para A elevado a? ao cubo. Não, 6 dividido por 3 dá 2. Isso, perdão. Aí raiz quadrada raiz cúbica de B. Aí ficaria fora. Fora da onde? Agora você tem que tirar a raiz quadrada. Como é que fica? Aí ficaria A raiz cúbica de B. Que aí 2 sobre 2, 1. É assim que você fez? É. Bom, mas ainda tem que resolver isso aqui. É. Aqui vai dar o A e aqui vai dar a raiz sexta, 3 vezes 2. Entendeu, Ricardo? Ah, mesma coisa. É igual, Tá. mas você fez diferente. Mas vai dar a mesma coisa, tá bom? Tá, mas vamos supor que na prova, se eu fizer de um jeito diferente do que você está mostrando aí, isso pode ser válido ou não? Lógico, você só não pode fazer errado. O caminho você pode seguir. Você pode ir daqui para o Jabaquara, você pode ir de metrô, pode ir de ônibus, pode ir de bicicleta. O importante é chegar no Jabaquara. Entendi. Tá bom? A única coisa que eu tô com dificuldade é que eu dou muito nó no que eu sabia, né? Faz 12 anos que saí da escola. Então eu lembro de algumas coisas, então eu pulo uma regra sobre outra e aí dá aquela salada e no fim não resolve nada. Mas, por enquanto, estou entendendo bem aqui o conteúdo. Desculpa o incômodo aí, viu? Imagina. Mas obrigado pela ajuda. Imagina, o negócio é treino. Volta a treinar porque tá tudo na sua cabeça. Você vai ver que... faz uns nós gigantes. Você vai ver que vai recuperar. Vamos lá, Obrigado. fatorando 24 e fatorando 54 para depois resolver isso aí, tá? Vamos lá. Professora, eu posso conservar a raiz e fazer a operação? Não, porque é só subtração. Não pode, Newton. Só multiplicação e divisão. Só multiplicação e divisão. Vamos.
Vamos lá, então. 24 é par, então eu começo por 2, 12. Por 2, 6. Por 2, 3. E agora só falta por 3. Então, vai ficar 2 ao cubo vezes 3. 54 é par, divido por 2. Deu 27. Aí, então, só dá por 3. 9 por 3, 3 por 3, 1. Então, 2 vezes 3 ao cubo. Então, eu vou substituindo aqui raiz de 6. A gente pode botar até raiz de 2 vezes 3, mas vou deixar assim mesmo. Menos, no 24, eu vou botar 2 ao cubo vezes 3. Mais, no 54, 2 vezes 3 ao cubo. Observa que quando é raiz quadrada, é porque o 2 aqui, então, aonde tem o 3, eu vou escrever como 2 mais 1 para fazer aquela fatoração. Então, vai ficar assim, ó, raiz de 6 menos raiz quadrada de 2 elevado a 2 mais 1 vezes 3, mais raiz de 2, 3 elevado a 2 mais 1. Vê se até aí confere com o que vocês fizeram. Até aí, beleza. Então, agora eu vou separar, né, o 2 com 1. Então, ficou raiz de 6 menos raiz de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3, mais raiz de 2 vezes 3 ao quadrado vezes 3. E aí a intenção é tirar o 3 ao quadrado daqui e o 2 ao quadrado daqui. Então, raiz de 6 menos raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 vezes 3. Mais raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 2 vezes 3. Então, tirei o 3, sobrou 2 vezes 3 aqui. Bom, raiz de 6 menos raiz de 2 ao quadrado, aqui vai dar quanto? 2. Porque a gente já sabe que vai escrever 2 sobre 2, 2 elevado a 1, e aí dá só 2, não é isso? Sim. 2, 2 vezes 3, 6. Mais raiz de 3 ao quadrado, 9. Que dá 3 de novo. 3, porque é 2 sobre 2, tá certo? E aí Sim. você simplifica e vai ficar só o 3. E aqui 6. De novo, ó, raiz de 6 menos 2 raiz de 6 mais 3 raiz de 6. Então, é assim, ó. Batatinha menos 2 batatinhas fica menos uma batatinha, mais 3 batatinhas. Quantas batatinhas ficam? 2. Raiz de 6. Oxe, vamos lá. 3, ó, uma batatinha. 4. Mais Raiz de 3. Uma batatinha. Mais 3 batatinhas. 4 batatinhas. 4. Menos 2 batatinhas. 2 batatinhas. Isso. Agora Aleluia. deu, hein? Não, agora tá fazendo Aleluia. muito mais sentido. Professora, essa batatinha é genial. A batatinha, então tá bom. Professora, eu Vamos lá. separei as batatas errado, né? Eu fiz com a raiz de 3 vezes raiz de 2. Não pode, né? Como é que é? Não entendi. Peguei a raiz, como era 6, é 2 vezes 3, depois a raiz de 2 vezes a raiz de 3. Não pode, né? Aí deu totalmente... Pode, não Pode? dá totalmente diferente, não. Aí você vai ficar com raiz de 2 vezes 3. Ah, você separou, né? Raiz de 2 vezes raiz de 3 vai ser a sua batatinha. Menos 2, raiz de 2 vezes raiz de 3, mais 3, raiz de 2 vezes raiz de 3. Essa vai ser a sua batatinha e no final vai ficar 2, raiz de 2 vezes raiz de 3. Não é isso? E para ficar bonito, você volta para a raiz de 6. Para ficar bonito. Não é porque os dois estão certos, tá? É só para questão de elegância. Tá bom? Perfeito, professora. Ótimo, obrigado. Ok. Racionalizar. O que é racionalizar? É não deixar denominador com raiz. Bom, como a gente já sabe que 2 elevado a 2 sobre 2
dá 2 elevado a 1, que dá 2. E 2 elevado a 2 sobre 2 é raiz quadrada de 2 ao quadrado? Então, eu tenho que transformar embaixo nisso aqui. Ou seja, eu multiplico em cima e embaixo pelo raiz de 2. Racionalizar, então, vai ser isso. O que eu faço? Em cima vai ficar 6 raiz de 2. Embaixo vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2. Ou seja, eu junto na mesma raiz, raiz de 2 ao quadrado. E aí, raiz de 2, que é 2 elevado a 1. Veja se está claro. Racionalização é isso. Aí eu posso simplificar o 6 dividido por 2 em cima e embaixo, dá 3 raiz de 2. Então, você vai procurar embaixo qual é o número que eu multiplico para que a raiz fique elevado ao mesmo índice para cortar. Veja se está claro. Nunca vi isso na minha vida, mas tá claro. Tá claro, né? Racionalizar é tirar a raiz de baixo. Essa palavra quer dizer isso, ó. Então, vamos escrever racionalizar. Tirar a raiz do denominador. Ou seja, multiplicar pelo mesmo fator em cima e embaixo, de maneira que eu possa cortar a raiz. Fazendo isso, vamos ver qual é o próximo. Ah, olha aqui, hein? Professora, Raiz. racionalizar é propriedade também ou não? Não entendi. Racionalizar é propriedade também? A gente acabou usando essa propriedade aqui, né? De 2 elevado a 2 sobre 2, tá vendo? Você usou um monte de propriedade aqui. Né? Fala para mim, para transformar, ó, aqui é 5 elevado a 1/3. Para eu tirar isso aqui, eu vou ter que multiplicar por quanto? Elevado a quanto? Para ficar, ó, 5 elevado a 3/3, que eu quero cortar, né? Quanto que eu tenho que colocar aqui, ó? 2/3 para zerar? Isso! Nossa, você tá demais, hein, Nilson? Ou não, precisa cagado. Não, não é não. Então, você vai pegar e vai multiplicar em cima e embaixo por raiz cúbica de 5 ao quadrado, ó. Vamos lá. Isso você está racionalizando. 10 segundos. E quanto tempo rola? Numa aula de elétrica, o professor ele colocou uma unidade de grandeza em Celsius para fazer um cálculo. Aí, conclusão, ele colocou isso mais para fazer esse assunto aí, né? Racionalizar para que não ficasse fora de contexto todo o conteúdo da fórmula. Uhum. Então, isso é válido, é basicamente uma condição. Você condiciona algo para que a matemática fique mais exata possível, né? Exatamente. E melhor apresentada, né? Entendi. Então, não, tipo assim, a gente tem que aceitar isso da melhor maneira possível, não ficar engolindo seco, né? Aceitar não, tem que entender aonde você quer chegar, né? Entendi. É. Tá bom? Tá bom, obrigado. Deixa eu perguntar. Desculpa. Se a gente fizesse a racionalização de só a raiz cúbica de 5, não ia dar para fazer isso? Não, não dá. Porque quando você escreve raiz cúbica de 5 e multiplicar por raiz cúbica de 5,
Vamos ver o que vai ficar? Raiz cúbica de 5 ao quadrado. Não corta ainda. Ah, tá. Então, agora aqui, eu vou ficar com 4 raiz cúbica de 5 ao quadrado. E aqui, ó, mantém o radical e multiplica 1 mais 2. Somos expoentes. Agora sim, eu posso dizer que eu cortei, né? Deixa eu apagar esse aqui. Pronto. Agora fica 4 raiz cúbica. Aí eu posso até botar 25 aqui, né? Resolvendo. E aí é 5 elevado a 3 sobre 3, que dá 1. Então vai ficar 4 raiz cúbica de 25 sobre 5. Veja se está claro. Tudo certo, gente? Sim. Me perdi um pouco aí, professor. Sim. O que você se perdeu, Robert? É o Nilson. Ah, tá aparecendo o nome do Robert aqui para mim. Fala, pode falar, Nilson. É na raiz aí. Agora apareceu você. Ó, Eu não entendi. aqui você fez raiz cúbica de 5, embaixo, né? Vezes raiz cúbica de 5 ao quadrado. Estou fazendo essa parte de baixo aqui. Né? Então, ó, a mesma raiz, eu ponho tudo debaixo do mesmo chapeuzinho. Ó, aí, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Vê se você entendeu agora. Só que eu não entendi, porque era raiz cúbica de 5. Aí a senhora pôs raiz cúbica de 5 ao quadrado. Ao quadrado, porque lembra que você me falou que precisava 2/3 aqui para completar o 3/3? Isso. Então, Isso, é. 2/3 tá, né? botei na raiz. Tá vendo? Botei na raiz. Então sempre tem que fazer isso aí, completar para zerar. Isso, é. Aqui, eu acho que estou adiantando matéria, porque isso aqui já é de produto notável. Mas eu vou adiantar um pouquinho, porque eu tenho ainda 7 minutos. Vocês vão ver em produto notável que quando você tem A menos B que multiplica A mais B, isso daqui distribuindo, isso daqui dá para distribuir, né? E simplificando, acaba sendo um produto notável que dá A ao quadrado menos B ao quadrado. Tá vendo? Isso é um produto notável e ele é tão importante que, por isso que ele se chama de notável, né? Vale a pena destacar. Ora, se A menos B, se eu multiplicar pelo que a gente chama de conjugado, tá vendo? Sinais contrários, A menos B, o conjugado de A mais B. E A mais B, o conjugado de A menos B. Se eu multiplicar pelo sinal contrário, então vai ficar o quadrado de um lado ao quadrado de outro. E aí eu consigo cortar, porque vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado menos raiz quadrada de 2 ao quadrado. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo raiz de 3 mais raiz de 2. Raiz de 3 mais raiz de 2. Veja se está claro. Professora, só uma pergunta. Por que não raiz de 3 menos raiz de 2 ficou para raiz de 3 mais raiz de 2? Por causa desse produto notável, Thiago. Tá vendo? Sim. É, Sim. porque eu quero cortar as raízes. Né? Isso, que eu quero cortar as raízes. Sim, entendi. Obrigado. Eu quero sumir com a raiz do denominador. Então, em cima, eu não faço nada. Eu deixo 3, raiz de 3 mais raiz de 2. E agora, eu, em vez de distribuir, eu já vou aplicar o produto notável. Isso, então, vai ficar raiz de 3
ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Veja se todo mundo entendeu. Sim. Então, aquele o quadrado entra, né? Que vocês já viram, né? Então, em cima fica 3 raiz de 3 mais raiz de 2. O quadrado entra, então vai ficar raiz de 3 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Tá? Então, veja que essa parte que eu estou escrevendo, se você entendeu direto, você já pode fazer aquilo que a gente chama de cortar, né? 3 elevado a 2 sobre 2, menos 2 elevado a 2 sobre 2, tá? Então, vai ficar... Você podia fazer direto, mas eu estou fazendo passo a passo para vocês não se perderam. 3 elevado a 1 menos 2 elevado a 1. 3 menos 2 dá 1, e aí eu não preciso mais escrever o denominador. Olha que bonitinho que fica. Ô, professora, as racionalizações, elas são equivalentes à fração original? Sim, completamente equivalentes. Por que são equivalentes? Porque eu multiplico em cima e embaixo, Robert, sempre pela mesma coisa. Tá vendo, ó? Ó, aqui no outro também. Em cima e embaixo, sempre na mesma coisa. Em cima e embaixo, sempre pela mesma coisa. É equivalente a você pegar uma fração 3/6 e dividir em cima e embaixo pela mesma coisa. São equivalentes. Certo. Beleza? Uhum. Dá para fazer mais um e agora eu vou pedir para vocês tentarem fazer. Ó, eu quero tirar a raiz de 5. Então, vou usar o mesmo produto notável. A menos B vezes A mais B é igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Vamos lá, para a gente terminar, vamos fazer isso aqui. Um minutinho, hein? Acabou, deu raiz de 3 mais raiz... 3 raiz de 3 mais raiz de 2, é isso, né? Terminou assim? O O 3 em evidência. É. Então, fica 3 raiz de 3 mais 3 raiz de raiz 2. de 2. É. Ou, entre parênteses, raiz de 3 mais raiz de 2. Tá? Ok. Vamos lá, então. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 mais raiz de 3. Está vendo que a minha intenção não é tirar o radical de cima, é o de baixo. Racionalizar é sempre tirar o radical de baixo. Então, por enquanto, eu não vou distribuir em cima e vou aplicar o produto notável ou distributiva embaixo, que vai ficar 1 ao quadrado menos raiz de 5 ao quadrado. Agora sim, eu posso até distribuir em cima, ó. Esse vezes esse,
2. Esse vezes esse, mais 2 raiz de 5. Esse vezes esse, mais raiz de 3. E esse vezes esse. Não, errado. Mais raiz de 3 vezes raiz de 5. Embaixo, 1 ao quadrado, que dá 1, menos raiz de 5 ao quadrado, tá? Você tá vendo que em cima não tem muita coisa para fazer, né? Eu acho que nem ia ficar, eu acho que era até melhor deixar no produto, vai ficar feio. 2 mais 2 raiz de 5, mais raiz de 3, e aqui eu posso botar raiz de 15. E aqui? Aqui eu posso escrever 5 elevado a 2 sobre 2, que vai dar 5. Tá? Vai ficar menos 4 embaixo. Então, ficou 2 mais 2 raiz de 5, mais raiz de 3, mais raiz de 15, sobre menos 4. Ficou bem feio mesmo. Mas a raiz saiu do denominador, né? Ficou pior do que estava? Professora, por que você não usou só o raiz de 5? Porque se eu fizesse, ó, se eu fizesse só 1 menos raiz de 5, multiplicar só por raiz de 5? Na hora que eu distribuísse, ia ficar raiz de 5 menos raiz de 5 ao quadrado. Ia continuar essa aqui. Vai ficar raiz de 5 menos 5, ó. Continua raiz embaixo. Entendeu? Professora. Espera só um pouquinho. Entendeu quem me perguntou? Porque não só raiz de 5, que eu não sei quem é, se foi o Gabriel. Como que o 1 ajuda nisso? Foi o Robert? Sim, foi eu. Ajuda, Robert, aqui, ó. Produto notável, ó. Beleza. Tá? Agora o outro pode perguntar. Professora, ali na parte final ali, 2 mais 2 raiz de 5, não poderia ficar 4 raiz de 5? Não. 2 mais 2 bananas. 2 alguma coisa mais 2 bananas. Tá vendo? 2 coisas diferentes. Tá. Aqui, raiz de 5 é banana. Tá. Raiz de 3 é laranja. São coisas diferentes. Não, eu sei, eu entendo essa dificuldade. São coisas diferentes. Professora. Fala. Eu transformei o 2 mais 2 raiz de 5 em um produto. Eu coloquei 2 vezes 1 mais raiz de 5. Mas isso não muda nada, né? Perfeito. Aliás, Isadora, eu acho que ia ficar muito mais bonito se eu não tivesse distribuído. Deixado lá, ó, 2 mais raiz de 5, 3 vezes 1 mais raiz de 5 em cima e só deixasse menos 4 embaixo. Eu acho que eu preferia essa resposta assim, ó. Não foi legal, não ficou bonito em cima. Tá certo. Tá bom? Bom, gente, então esse aqui fica para o lá e mais aqui, ó, junto com essa onda que vocês vão pegar no final de semana, a continuação dos exercícios, página 70, agora do 3.8 até o 3.17. Então, o anterior foi até o 3.7 e agora você emenda até o 3.17. Beleza, gente? Professor, isso aí vai ficar disponibilizado quanto tempo? Espera aí.